Iniciando então nossa gravação. Sensacional. É sempre inesperadamente, cara. Você Mau tem que estar. caráter. Chama. Tem que ser pego no flagra. Mas hoje a gente não tem nada demais pra conversar no Prime Time. Não. A gente não tem porque, pra quem estiver no Prime Time, vai ser um grande Prime Time o nosso podcast de hoje. Vai ser lindo de ver, cara. Aliás, uma experiência diferente, que não lembro a última vez, não lembro quando, na verdade, a gente gravou um podcast de dia. Né? Realmente está com dia, não é como se tivesse de tarde. Tá de tarde, eu lembro uma vez que a gente gravou de manhã, cara. Eu lembro No que início eu da estava em pandemia Santa a gente Maria. gravava de manhã ainda. teve algumas, exato. Teve algumas vezes ou outras que a gente gravou de manhã. Não sei se foram muitas vezes, mas lembro que rolou. Que isso, hein? É. Mas então, comprometidos com a qualidade desse episódio maravilhoso, a gente tá aqui na parte da tarde para fazer essa gravação. Né? É isso. Ninguém com cara de sono, ninguém cansado. Mais ou menos aqui, que depois do almoço bate um pouco, né, cara? É que eu levei o prato lá para baixo, mas porque que baita lanche que eu comi, tá maluco. Nossa, tô cheiaço. Cara. Então, o podcast pós-almoço, acho que é a primeira vez que a gente faz. É verdade. Experiência nova. É verdade, também não sei se é tão novo. Lembro lá nos começos, nos primórdios, que a gente gravava no estúdio, teve uma vez que não teve aula de tarde, e a gente almoçou e foi pro estúdio. Foi até aquela vez que a gente gravou 2 vezes. Teve um podcast que a gente gravou 2 vezes. E depois vocês foram pro shopping, que olharam, não sei o que, acho que era um filme. Verdade. A gente ficou a tarde toda na rádio. Nostalgia, cara. Nossa, gravar em estúdio e gravar 2 vezes o podcast. Hoje porque na época não passava de meia hora, tá ligado? Não. Hoje a gente... Na época, as 2 gravações davam menos do que hoje uma. É verdade. Exatamente. Mas já rolou essas coisas. É verdade. Então nada é novo sobre o sol, é tudo sei lá, é alguma coisa. É isso. Vamos começar então o nosso podcast sem mais delongas. 3, 2, 1. Olá, você que nos ouve ou nos acompanha, seja lá como você preferir, está começando mais um Toque Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 91. Estamos já na casa dos 90, falta pouco para chegar ao 100º. E junto comigo, para mais um podcast, está ele, Jonas Faria. Tudo bem? Como vai você nesta tarde ensolarada em São Paulo? E aqui também, né? Isso que é bom, esquentou, então tá todo mundo feliz agora, radiante esse belo dia. Perfeito, eu vou muito bem e, aliás, eu fui dar uma averiguada nesse céu maravilhoso azul que tá fazendo aqui do lado de fora, sem uma nuvem, cara. Não tem nem um miguezinho de nuvem, nem um indicativo de nuvem. Então, um dia aí muito bonito para ser feliz, verdade, né? E para gravar esse podcast também maravilhoso. E cumprimento não só meus amigos aqui, vocês que estão nos acompanhando. Um abraço especialíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E vamos que vamos. É isso. E para fechar, então, ele, Juan Grins, tudo bem? Também está fazendo um dia bonito aí. Céu azul ou tem nuvens em Santa Maria? Tá, cara, não sei nem posso saber, porque se eu abro a janela aqui, a história, a luz, é uma loucura esse quarto. Então eu tô com a cortina aqui, como pessoa que tá acompanhando o YouTube pode ver. Um blackoutzão escuro, luz do quarto acesa, ring light na cara. Então eu tô gravando como se estivesse de noite. Mas, né, com o horário da tarde, digamos assim, o relógio biológico apontando pra tarde. Lembrando que é feriado, né? Por isso que estamos gravando à tarde. Se fosse um dia de semana, não seria possível, né? Isso, bem lembrado. Nossa razão, nossa motivação de gravarmos novamente durante o dia, algo que não acontecia há 77 anos. Mas, aproveitando então, qual que é a ideia do Toque Teco? Então, a ideia do Toque Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Forbes, né? A ferramenta capitalista, isso não sou eu que estou dizendo, é a própria frase de efeito da Forbes, né? Aquela revista famosíssima, uma revista para estar aqui, é porque ela é estadunidense. Mas a curiosidade é que ela não foi criada por um estadunidense. Na verdade, foi criado por um escocês de mesmo nome, tinha no seu nome ali o Forbes, então não é tão criativo assim, né? Só botou o próprio nome na própria revista.
E tá aí, depois de 104 anos, ainda é uma das revistas mais lidas e respeitadas do mundo do investimento, do mundo dos negócios e do mundo das listas, né? Uma das coisas que a gente mais gosta do mundo das listas de celebridade, de gente rica. Então a Forbes é isso aí. A Forbes pode ser considerada uma revista de fofoca? Acho que não, é tipo... Tá roubando a minha piada do Tokuiteco com a NBA. Tô vendo isso aí. Eu chamei a Forbes de Tititi dos bilionários. Para os milionários, Então, sim, é um nicho muito específico, eu acho, né? É bem específico. Que também tem que deixar claro que não é uma revista acessível para todo mundo, nem todo mundo tem Embora acesso. tenha a Forbes Brasil. Sim. Existe também a Forbes Brasil. Aí eu podia ter pesquisado quando que ela veio pro Brasil, mas eu não pesquisei. Desculpa aí, mal eu, gente. E mas se eu não me engano, Brasil também o site ele não tem paywall, então dá para acessar de boa. Pelo menos às vezes. É verdade. Às vezes quando a gente tá escrevendo coisa para news e tem alguma coisa a ver com ranking, as franquias mais valiosas, né? Porque é só quem sabe fazer. Normalmente é sem galho, assim, entra lá e funciona de boa. Assim, só para reiterar aquilo que a gente estava falando, né, como que funciona listas no Brasil, quando a gente entra então no site da Forbes.com.br, no caso a BR mesmo, tem lá nos subtítulos, igual quando você entra no site do Tokuiteco, que tem lá, por exemplo, o basquete, tem o futebol americano, né, deixando igualzinho, né, até o layout é muito semelhante, assim, e tal. Mas tem notícias e logo o subtítulo do lado é listas, e as 3 listas que ele tem que o site tem os bilionários, os under 30, né, 2021, que são os ricão também as personalidades abaixo de 30 anos, e o Hard Billions. Ainda não estamos na lista, né? Mas são essas 3 listas ali, logo de cara, uma das coisas mais impactantes. É isso aí. Isso aí. E quais que são os destaques, não da Forbes, mas sim os destaques do Tokuiteco de hoje? A gente tá fazendo toda essa enrolação que vai ser o tom do podcast mesmo, né? Hoje vai ser uma amostra grátis de prime time, para quem não costuma acompanhar no YouTube. O que a gente vai falar hoje são bold predictions, ou previsões ousadas, enfim, traduza como quiser, mas é mais ou menos por aí, para a temporada da NFL, que se avizinha, né? Ainda temos 3 meses, praticamente, até o começo da temporada. Estamos no marasmo da off-season, não tem mais draft, não tem mais nada. Então vamos começar a catar a pauta, inclusive se quiser deixar sugestões de pauta, salvar este que vos fala, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente acata com o maior prazer. E além disso tem as sabidinhas da semana, né? Que daí é a parte mais que salva esse podcast, na real. Muito bem. Depois desta vinheta, iniciamos o nosso podcast. É basicamente isso que o Juan falou, apesar de que ele é um pouco dramático, como vocês podem perceber já, né? Isso. Não é pra tanto, não. Isso aqui é um podcast sério. Muito. A gente vai trazer muito conteúdo para vocês. E, cara, todo mundo faz isso na off-season. Não tem. Até os meios mais sérios dos Estados Unidos acabam fazendo as bold predictions. Porque é isso, cara. Porque, querendo ou não, rende. E realmente, não tem pauta, assim. A gente não vai ficar falando sobre as novidades do caso Aaron Rodgers, ou então do Julio Jones. Porque não tem muita novidade, né? Dá para fazer uma rapidinha aí, mas para ser pauta podcast não rola. Então iremos falar de bold predictions, ou seja, as previsões ousadas, previsões arrojadas. O que mais? Outros sinônimos. Previsões atrevidas para a temporada 2021. Disruptivas. É isso. Ou meter o louco, né? Quer dizer assim. Previsões meter o louco. É isso aí, mano. Previsões meteorológicas, né? Meteorologo. Mano. Então, antes que a gente vá longe demais, começamos então com nossas predições. Jonas, você vai ter a honra de ser o primeiro. Qual que é a primeira previsão para a temporada 2021? Polêmica. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz em fazer parte desse momento, né? Eu tava pensando o que eu deveria dizer, aquilo que eu sempre falo em muitos podcasts. Que momento para estar vivo. Porque a gente vai falar algumas coisas que não tem tanto a ver assim, mas outras coisas que de fato podem se concretizar, né? E para mim tem tudo a ver. E a minha primeira bold predictions aqui para vocês nesta nossa tarde, noite, não sei quando você estiver ouvindo, é que Cooper Kupp, wide receiver do Los Angeles Rams, será o recebedor com mais jardas nesta temporada.
né, com mais jardas recebidas nesta temporada. Uau, né? Vocês falam, meu Deus, mas que loucura, nem sei quem que é o Cooper Kupp, quem que ele é, não é nem tão famoso, nem tão badalado e tal. Calma lá, torcedor. Aqui, assim, ó, se a gente for ver, por exemplo, na temporada passada, o Stephon Diggs, que mudou de time, encontrou um novo quarterback para ele, teve 1.535 jardas recebidas. 1.535 jardas, é bastante jarda, bastante mesmo, né? Teve 127 recepções, foi uma temporada espetacular, com um quarterback que tem uma das características principais, soltar bastante a bola e ter um braço bem forte, que é o Josh Allen, que está falando aqui, quando ele foi pro Bills. E aí, a gente vai lá, então, onde é que estava o Cooper Kupp nessa época? Se a gente for ver na lista, o Cooper Kupp foi o 12º jogador com o wide receiver com mais jardas recebidas. Ele teve 974 jardas. Bom, não teve tanto touchdown recebido assim, mas ele teve quase que a mesma precisão, né, quase que o mesmo aproveitamento das vezes que ele foi mirado pelo Jared Goff, quase a mesma precisão e eficiência no catch do que o Stephon Diggs. E uma outra curiosidade, que também não tem tanto a ver assim, mas a recepção mais longa que o Stephon Diggs teve foi 55 e do Cooper Kupp também foi 55 jardas. E por que eu acho que pode se concretizar essa bold prediction? Porque a maior troca até o momento aqui na nossa off-season, não foi nem off-season, né? Mas até esse momento, desde lá quando a temporada estava rolando, foi justamente a ida do Matthew Stafford, também quarterback veterano do Lions agora, para os Rams, e o Jared Goff foi para os Lions, nesse grande blockbuster. E isso, meus caros amigos, com o recebedor que, no papel, o Cooper Kupp, né, foi draftado em 2017, no papel sempre foi o wide receiver número 1, um novo quarterback, um quarterback mais experiente, com um time que tem muitas ideias, com um time que tem ideias mirabolantes de ataque, pode render bons frutos sim. Mas é ousado porque a gente pouco ouve falar do Cooper Kupp. Ele é um receiver não tão badalado assim como tantos outros. O Adams, o Hopkins, até o Darren Waller na temporada passada, né, que foi tight end, mas não é receiver, mas tá ali na função dos recebedores. O que vocês acham? É uma previsão interessante, porque realmente não é algo tão esperado, mas é totalmente plausível, eu vejo assim. Quanto aos recebedores, eu acho que o campo ainda não integra a primeira prateleira, né, dos wide receivers. Sim. Por isso que, obviamente, não ouvi falar tanto, porque tem Hopkins, tem Adams, tem Julio Jones, que é pauta do podcast há algumas semanas, Michael Thomas, que ficou machucado na última temporada e foi o líder em 2019. Então tem muito recebedor e querendo liderar a liga em jardas recebidas, não quer dizer que seja o melhor recebedor da liga também. Exato. Às vezes a gente acaba tendo surpresas assim, por exemplo, ano passado o Stephon Diggs, como o Jonas já disse, deu um grande passo além na carreira dele, ele sempre foi um recebedor bom, mas também abaixo da margem, assim, ninguém comentava muito dele, tanto que ele dividia muitos alvos e até talvez o próprio Adam Thielen fosse o recebedor número 1 dos Vikings, pelo menos na temporada anterior havia sido assim, né? O Thielen tinha Acho mais que a troca deixou muito claro isso, né? Quem que eles iam escolher, né, para sair, né? Sim, e o Stephon Diggs também um pouco chateado com isso, que não tem mais espaço, tem um QB mais confiável, né, já que o Kirk Cousins tem bons momentos, mas também não é um cara assim tão consistente. Foi trocado, chegou lá nos Bills e teve um encaixe assim, perfeito, um encaixe imediato. O Josh Allen lançando bolas de 40, 50 jardas na direção dele, e ele era o cara mais seguro, né, o alvo de segurança do Josh Allen. Deu muito certo e ele liderou a liga em jardas com 1.500. Não lembro qual tinha sido a melhor marca dele antes disso, mas mesmo assim, ele já chegou a passar de 1.000 jardas, mas não a tal ponto, né, de chegar a 1.500 e liderar a liga. Então, pode ser que aconteça mais uma vez, de um recebedor não tão falado, um que está um pouco abaixo, como se passou os números dele, ele quase foi top 10 no ano passado, faltou pouco, não é tão distante, e agora com o QB melhor, né, e eu acho que não tem dúvidas nenhuma nisso, né, Matt Stafford anos-luz à frente do Jared Goff. A questão também um ataque muito bem treinado e comandado pelo McVay, tem tudo para dar certo. A questão é que eu havia comentado em off, talvez ele possa dividir um pouco mais os alvos, né? Com o próprio Robert Woods, que também é um grande recebedor, né? Os dois são muito bons, os dois têm condições de chegar a 1.000 jardas, por exemplo, nessa temporada, com um QB melhor. Sim. Passando para eles, não seria nenhuma surpresa. A questão é, por exemplo, no caso do Diggs ano passado, ele era claramente o recebedor número 1 e não tinha ninguém para... você tinha o Beasley, que fez uma grande temporada, na verdade, também, muito boa a temporada dele. Teve o Calouro, né, o Gabriel
Davis. Sim, Gabriel Davis. Isso que também foi bem, mas nenhum deles chegou a ter tantos alvos, né? Então, o Diggs recebeu 10 bolas por jogo praticamente. Talvez esse seja um ponto na questão aí do Cooper Kupp. Por potencial, por probabilidade, não vejo por que não. Tem realmente, quer dizer, pode acontecer. Não estou dizendo que vai realmente acontecer, mas tem chances reais de se tornar verdade. Exatamente. Só para concluir, foram... Até porque os Rams draftaram, ou trouxeram 3 recebedores, pelo menos, né? O experiente, DeSean Jackson, quando puderam ali na Free Agency, mas também draftaram o Ben Skornek, que é bem difícil, né, de pronunciar, e eu acho que draftaram também o Tutu, né, o pequenininho, o Tutu Atwell, e eu acho que o J.J. Koski também foi do draft, agora eu não me lembro se... Agora, mas tem gente, você entende? Mas mesmo assim eu ainda coloco ele como um cara principal. E achei que você teria uma aposta mais ousada, talvez, colocando o Tutu Atwell como calor ofensivo do ano. Imagina, aí sim seria bom prediction. Não. Assim, a única vez que o Cooper Kupp conseguiu mais de 1.000 jardas nas suas 4 temporadas, né, foi em 2019, que ele fez 1.161 jardas recebidas. Ainda bastante abaixo do 1.500 do Stephon Diggs, mas enfim, pode ser que o que tiver mais recepção esse ano não vai ter menos que 1.500, né? Uns dados bastante móveis, até que pode ser muito mais, enfim. Então, é ousado e eu lancei pra cima aí. Gravem, favoritem e me cobrem depois. Alguma coisa a comentar sobre isso, Juan? Boa sorte, tá ligado? Fala assim, vai daí, tá ligado? Boa sorte. Olha, não é impossível, mas eu não sei. Você tem algum palpite em mente, assim? Cara... se for de receiver, assim, pô, se tua vida dependesse disso, vamos ser dramático. É uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque tem muitas opções, né? Como eu disse, não é que é um negócio assim, a gente sabe, vai cravar 3 nomes assim que podem. Não, qualquer recebedor bom, que seja número 1 no seu time, tem chances de, em uma boa temporada, o seu QB também colaborar, chegar lá e liderar a liga em jardas. Imagina um rookie. Tem algumas coisas, né? Tipo, bem isso que vocês falaram. Às vezes não é necessariamente o melhor recebedor, é só um recebedor que o time é mais dependente. Tipo, se o cara não produzir tanto, não tem. Dá para citar, por exemplo, claro que vai dependendo do que o Julio Jones decide da vida dele, o A.J. Brown nos Titans, por exemplo. Que é claro que os Titans é um time que utiliza muito jogo corrido, tem o Derrick Henry, tudo isso a gente já sabe. Mas com certeza. O Tannehill é um lançador competente. Então pode ser também que o A.J. Brown apareça bem nessa lista. Eu não sei se para ser o primeiro, ou enfim. Não é uma bold prediction minha, mas é um dos nomes que me vem na cabeça, porque o grupo ficou ainda mais curto. Tem, claro, o Julio Jones, né, que pode chegar. Mas vamos ver aí o que pode acontecer. E da mesma maneira... bem ousado e acho legal, cara. É plausível, mas bastante ousado também, a do A.J. Brown. Da mesma maneira, tipo os Falcons, por exemplo. Sem o Julio Jones, pode ser que o Calvin Ridley vá muito bem, por exemplo. Né? Então, sei lá, acho que pode acontecer, mas também tem outros nomes aí que podem figurar com que a gente não espere também, né? Talvez até menos que o próprio Cup. O Calvin Ridley foi o 13º na temporada passada e o A.J. Brown o 32º, né? Então, só para situar vocês também aí, caros ouvintes e vocês espectadores. Inclusive, o Jonas comentou sobre um rookie. O Justin Jefferson, dos Vikings, teve uma temporada excelente, né, de calouro. Ele terminou com 1.400 jardas, o quarto em jardagem na liga. Ou seja, não ficou nem tão distante assim. Ficou menos de 200 jardas do Diggs. E, sim, números incríveis. Inclusive, falando em fantasy, tanto o Justin Jefferson quanto o A.J. Brown estão muito bem cotados. Até acho que, se não me engano, em top 5 em ligas Dynasty esse ano, porque... pelo menos assim, os analistas colocam os dois com grandes chances de darem um passo além, se bem que o Justin Jefferson já foi muito bem sua primeira temporada. Mas são 2 nomes para se ficar de olho, com certeza. Boa. Nossa próxima previsão ousada, então, agora, vez do Juan nos surpreender. Chama! Eu vou ligar o modo empolgou. Gostei. Eu já tô arrependido, sabe? É a primeira ideia que tu tem.
É tipo, primeiro tem a ideia e depois pensa como justificar. Eu tô pensando até agora. É exatamente isso, cara. O ser humano funciona à base disso, cara. Totalmente compreensível. É igual para comprar alguma coisa, a gente compra e depois justifica a importância da compra. Mas não sei, eu tô com um feeling, eu tô com um sentimento de que o Dallas Cowboys vai fazer final de conferência nessa temporada. Nessa temporada. Da hora. Eu digo, você pode justificar, mas eu divido do seu empolgou. Porque assim, eu já tava meio empolgado na última temporada, mas tudo deu errado, né? Até antes do Dak Prescott lesionar e tudo, o Ezekiel Elliott também, enfim, tudo deu errado e a defesa também tava muito mal. Mas nesse ano, eu acho que com todo mundo saudável e com Micah Parsons, né, que foi um draft que a gente elogiou aqui dos Cowboys nessa temporada, pode ser que a defesa, inclusive, dê um ganho importante na solidez defensiva. Né? Então, eu acho que eles podem, sim, surpreender demais e chegar na final de conferência. Claro, tem outros muito bons times na NFC, a gente tem alguns times incertos, né? É até difícil fazer previsão, porque às vezes uma troca, uma movimentação, às vezes muda muita coisa, mas pelo cenário que a gente tem desenhado, de que temos Bucks fortes, os Niners fortes, os Rams fortes, Packers ainda dependendo do que o Aaron Rodgers vai decidir para a vida dele, eu vejo muita coisa em aberto e eu acho que os Cowboys podem muito bem ocupar essa vaga aí como, no mínimo, a segunda maior força da conferência. Cara, eu vou começar falando, né? Tipo assim, eu acho plausível. Os Cowboys, eles têm um calendário razoavelmente difícil, mas se a gente for levar em conta que a temporada dos Cowboys foi por água abaixo, com toda aquela questão do Dak Prescott na temporada passada, que estava jogando bem, individualmente estava jogando bem, né? Não é como se o time tivesse mil e umas maravilhas, né? Já tinha perdido naquela altura, acho que foi na semana 5, eu tinha perdido acho que 2 jogos, se não me engano. 3 até. Foram 3, agora o Cowboys sempre estava jogando bem, pontuando muito, mas a defesa levava mais pontos ainda. E aí acho que teve aquela derrota para os Falcons. Não, calma aí. Acho que a estreia foi contra os Rams e perderam contra os Rams. Eram umas viradas no final também, né? Eu lembro que eles lideravam e no final eles entregavam tudo. Isso aconteceu algumas vezes também. Seria uma baita remontada para essa equipe dos Cowboys, que sempre, tá ligado? Todo ano também tem esse empolgou, todo ano tá bem, e com, entre aspas, o Dak Prescott feliz e uma equipe que possa, com sangue novo na defesa, com sangue novo de modo geral em todos os setores, e com os mesmos jogadores talentosos da temporada passada, pode muito bem chegar lá. E eu até botaria, né, adicionando a sua bold prediction, uma outra bold prediction do Dak Prescott concorrendo para MVP. Né? Se ele continuasse jogando naquele nível dele que ele estava jogando no início da temporada passada, por que não? Se o Dallas chega lá, com certeza o Dak Prescott tem um baita fator nisso, ele teria sendo bem cotado, né? Um time que chega numa final de conferência em alto nível da NFC e com o quarterback, ele estaria com certeza num dos jogadores possíveis para ser o MVP da temporada. Não, depende diretamente disso, né? Com certeza. Para os Cowboys terem uma temporada do sucesso nesse nível que eu tô falando, o Dak Prescott com certeza vai estar pelo menos ali entre os 5 principais candidatos a ser MVP, a não ser que o Ezekiel Elliott seja absurdo também no jogo corrido, mas alguém vai ser absurdo, alguém vai ter que ser absurdo nesse time. Não vejo como um conjunto possa elevar o time para um patamar, né? Eu acho que o Prescott como um candidato a MVP, na briga para MVP, não é nenhuma bold prediction. Não. Eu acho que é algo bem possível que deve acontecer. Agora, ele vencer, aí já seria um pouco mais ousado mesmo, mas eu acho que se ele voltar bem, né, a gente não sabe porque foi uma lesão grave, se ele vai estar realmente 100% fisicamente, vai estar recuperado, tem tudo para ter mais uma grande temporada, como vinha tendo, inclusive, era candidato a MVP, talvez até o frontrunner na briga, porque números incríveis, ele liderava a liga, ele jogou 5 semanas, né, ele se lesionou na semana 5. Foi. Inclusive, só para não deixar batido a informação que eu passei antes,
O duelo entre Cowboys e Falcons foi na semana 2 e os Cowboys viraram no final, né? Eles venceram esse jogo, na verdade, por 40-39, com uma virada espetacular nos últimos minutos, um dos melhores jogos da temporada. Mas falando da temporada do Dak Prescott, ele liderava a liga em jardas até a semana 7. Ele jogou até a semana 5. Ou seja, para passar ele, precisavam de 2 jogos a mais. De tão incrível que estava, seja tanto em jardas passadas quanto a touchdowns passados, ele vinha num ritmo assim, frenético. Aí teve aquela lesão, e aí os Cowboys, que já não estavam tão bem assim como um time, principalmente por causa da defesa, que estava sendo uma peneira, desandou. Eu acho que piorar em relação ao ano passado não tem muito como, né? Então a defesa deve melhorar. Alguns ajustes devem ter sido feitos, estão sendo feitos agora na off-season, e um time muito bom, porque além do Dak Prescott ser um dos melhores QBs da liga, e agora com um contrato renovado, tem todo aquele clima mais tranquilo para se trabalhar também, o próprio Ezekiel Elliott teve uma temporada abaixo, né? Foi uma das piores, se não a pior temporada dele na liga. Ele sofreu com fumbles e não conseguiu correr muito bem, né? A gente tava brincando com isso, né? Não teve corridas de impacto, corridas longas, não teve jogos. Não sei, acho que ele teve um jogo, ou nenhum jogo para mais de 100 jardas na temporada. Assim, números. Vou ver se confirma aqui. Isso, confirma para mim. Mas números, assim, bem abaixo do que a gente vinha tendo do Ezekiel Elliott, um cara que já liderou a liga, né, em jardas corridas. Um dos melhores running backs da liga desde que entrou na NFL. Então, o ataque é monstruoso, né? Tanto o corpo de recebedores quanto o jogo corrido com o Elliott. A questão é a defesa, né? A defesa precisa melhorar um pouco. Draftaram o Micah Parsons, que é um grande candidato também a calor defensivo do ano, um cara que pode ser o fator que faltava, né? A peça que faltava à defesa dos Cowboys para encaixar e ser mais sólida. Tem vários nomes jovens ainda que devem ter uma evolução, pelo menos a gente espera isso, que eles evoluam nessa temporada, para os Cowboys serem mais competitivos como um time, porque se depender do Dak Prescott, eu acho que o time dos Cowboys tem chance de ir longe, sim. E também, como eu disse antes, eu compartilho desse empolgamento com os Cowboys. Eu acho que é um forte candidato a chegar à final de conferência, assim como o Bucks, como o Rams e outros times que também podem acabar surgindo durante a temporada com mais força. Aliás, um outro adendo, né, nessa questão de jardas e tal, acho que qualquer bold prediction para jardas nessa temporada, ou para quebra desses stats, né, para quebra de números, é muito plausível porque a gente tem um jogo a mais, né? A gente tem um jogo a mais na temporada, então assim, para touchdown, até tá pensando no Cooper Cup mesmo, para que, reiterando ainda, vai ter um jogo a mais, pode fazer, tem chances, né, maiores de fazer uma temporada ou um jogo melhor, um jogo espetacular. E até, por curiosidade, a corrida mais longa do Ezekiel Elliott na temporada passada foi de 31 jardas, e na temporada toda ele teve 979. Né? Só por via de comparação, o Ezekiel Elliott, que jogou os 15 jogos, né, teve 979 jardas, como, por exemplo, o Derrick Henry com 2.027. Né, com 2027, o Dalvin Cook, que foi o segundo, com 1.500. Então foi uma diferença muito grande mesmo. Ele teve 6 fumbles, o Ezekiel Elliott foi o maior aqui no quesito. Acho que ele realmente... Cara, ele só perdeu... Engraçado, ó, aqui nos stats, esse aqui eu preciso passar, foi mal, gente. Mas aqui nos stats, em questão de fumble, ele ganhou de todo mundo, né? Ele tem 6. O segundo pior foi o Dalvin Cook com 5, mas mesmo assim não fez tanto efeito, até porque o Dalvin Cook perdeu jogos, né? Foi uma temporada bem ruim para ele. Mas o pior mesmo, aqui colocado, é o Lamar Jackson, com 10 fumbles sofridos. Né? Botaram aqui nos stats o Lamar Jackson com 10. Não tem ninguém assim. Tem o Lamar Jackson, acho que o Daniel Jones também entra nessa briga, né? Sim. Teve alguns fumbles ano passado, mas o Ezekiel Elliott realmente foi uma temporada muito abaixo. E falando sobre estatísticas, é verdade, bem lembrado, com um jogo a mais, a chance de quebrarmos, né, de quebrar esses recordes, né, tanto de jardas, no geral, né, recorde em geral, é muito maior, porque tem um jogo a mais, então possivelmente nos próximos anos teremos vários recordes sendo quebrados. Inclusive, essa é uma das minhas bold predictions, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre os Cowboys. Vai daí. Pode ir, pode mandar. Mas agora, então, falando sobre a minha primeira previsão ousada, justamente o Jonas comentou sobre um líder em jardas aéreas, e eu trago, então, o meu possível candidato a ser o detentor, então, do recorde de jardas corridas nessa temporada, inclusive até ter um título, né, que na gringa eles colocam, né, que é o título de jardas, né, o rushing title, que no caso, um pouco ousado...
Calma. É Lamar Jackson. Não. É um pouco ousado, mas eu acho bem possível de acontecer também, que seria Jonathan Taylor, running back dos Colts. O que? É difícil de acontecer. Por quê? Primeiro porque tem um indivíduo, uma força da natureza de 2 metros chamado Derrick Henry, que é imparável. Assim, ele é muito difícil ter mais jardas do que ele, porque ele é o ataque praticamente inteiro dos Titans. Ele corre muito com a bola. Não é à toa que ele teve 2.000 jardas na última temporada, mas eu acho difícil também ele manter isso todo ano. Ele pode chegar lá para ter um jogo a mais, mas manter aquele ritmo que ele teve ano passado, eu acho bem improvável. Mesmo assim, ele vai bem, mas não a tal nível. Além disso, também outros candidatos, né, antes de justificar por quê, mas passando outros nomes também, tem a volta do Christian McCaffrey, que foi muito bem em 2019, é um candidato forte, né, porque ele também é muito explorado no ataque dos Panthers, tanto correndo com a bola como também recebendo. Um nome interessante também seria o Aaron Jones, que foi bem ano passado, e com uma eventual troca do Rodgers, eu acho que os Packers vão usar mais jogo corrido. Porque usam muito jogo aéreo com o Rodgers, mas sem o Rodgers, sei lá, sendo Jordan Love ou outro QB que pode ser o titular. Qualquer um, cara. Qualquer um. Outro QB, o jogo vai ser mais acionado. Não sei se ele vai para os Packers, por que não? Seria maravilhoso essa troca, cara. Não quero entrar nisso, mas seria espetacular. Toma essa bold prediction aí. Toma. Essa é a bold prediction. Foi do Juan. Mas, falando sobre isso, né, o porquê do Jonathan Taylor, então? Primeiro que ele já teve uma grande temporada no passado, né? Ele terminou, deixa eu pegar aqui certinho, foi o terceiro em jardas corridas, na verdade, ficando atrás apenas do Derrick Henry e do Dalvin Cook, com 1.169, né? Ficou bem atrás dos outros dois, mas mesmo assim, ele foi muito bem já na sua temporada de calouro. Teve um início bem complicado na temporada, foi um início meio lento, mas eu peguei aqui os números em separado, ele teve, então, 15 jogos, na verdade 15 jogos, 13 deles sendo como titular, correu para 1.169 jardas. A questão é que nos 8 jogos finais da temporada, né, ele começou, como disse, muito mal, e aí nas 8 últimas partidas, né, os jogos finais da temporada, ele somou um total de 831 jardas, uma média acima de 100 jardas por jogo, ou seja, ele teve menos de 400, 350 mais ou menos nos seus primeiros 7 jogos, e nos últimos 8 ele passou de 100 jardas por jogo, né? Teve mais de 800. Então, esse crescimento, se for mantido, o desenvolvimento natural dele para essa temporada, é um forte candidato, até porque, falando sobre o time, os Colts têm uma das melhores, se não a melhor linha ofensiva da liga, né? Você tem o Quentin Nelson, agora chegou o Eric Fisher como left tackle, que é um dos homens mais seguros da liga. Tem o Ryan Kelly, tem o Mark Glowinski, vários nomes seguros, ou seja, uma OL que vai dar proteção e também vai dar brechas, espaço para ele correr. Tem um ataque interessante, né? Um ataque aéreo com vários recebedores, nenhum deles incrivelmente bom, né? Tem o Ty Hilton, que já não é mais o mesmo, tem o Michael Pittman, que se espera que ele evolua agora, e trouxeram o Carson Wentz, que eu imagino que vai ter uma boa temporada, um cara que segura, vai ter proteção, né? Que é algo importante para o Carson Wentz ter uma linha ofensiva que dê tempo para ele poder ler o campo e fazer as jogadas, mas mesmo assim, não acho que o Carson Wentz seja a grande solução dos problemas, então os Colts vão explorar bastante o jogo corrido. Não vão deixar nas mãos do Carson Wentz toda a responsabilidade, com isso vai ter bastante corrida, vai ter bastante espaço e ele tem potencial para isso. Então, uma boa protection realmente, mas eu confio que é possível do Jonathan Taylor liderar a liga então em jardas terrestres. Eu acho sempre a aposta em running back uma das apostas mais às cegas possível, né? Quase que todas as apostas para mim em running back é uma coisa bold mesmo, por si só, né? É bem ousado. Até porque a gente vê como que o Jonathan Taylor ele foi bem, tendo quase que, assim, menos de 100 tentativas de corrida em comparação, por exemplo, com o Derrick Henry, com o Dalvin Cook. Ele foi, então, o que eu quero dizer com isso? Ele foi acionado... Menos, né? Exatamente, a menos. Foi acionado menos vezes, foi usado menos vezes, seja por estilo de jogo, né, seja pelo Philip Rivers gostar e ter essa tranquilidade a mais de meter o louco, e era isso que ele fazia na temporada passada, e foi decente, né? A gente não está falando também crucificando o Philip Rivers, funcionou, mas a questão aqui é que o Jonathan Taylor, ele ganhou sim, ele cravou o nome dele na temporada passada, e nessa ascendente é totalmente possível. Ele, assim, sobrando, é o running back mais talentoso do elenco. Tudo bem que teve alguns momentos que o Nyheim Hines apareceu e tal, mas, enfim, o Jordan Wilkins, mas mesmo assim,
com aquilo que o Jonathan Taylor pode oferecer, é uma aposta mais segura e vai receber a maior parte dos toques. Já colocaria até, assim, se fosse botar um número mais específico, até mais de 300 tentativas de corrida, que é bastante tentativa de corrida na temporada. Né? Assim, acima de 300 já é um absurdo. Eu acho que pode ser que sim. Mesmo que, só para concluir, tenha outros running backs que tiveram ali mordiscando essa colocação de jardagens na temporada passada, como o Josh Jacobs, que está fazendo também temporadas espetaculares, é um outro que eu vejo que pode crescer bastante. O Jacobs, na verdade, agora ele vai ter talvez até uma divisão maior, né? Porque os Raiders trouxeram o Kenyan Drake. Então eu imagino que talvez reduza um pouco as carregadas dele. Que, aliás, o Kenyan Drake também correu bastante na temporada passada, né? Não dá para negar que enquanto ele estava lá, ele correu bastante lá em Arizona. Mas, assim, ousado, e eu acho que até esse momento nós fizemos previsões que foram até certo ponto ousadas, mas que são bem possíveis, né? A gente não fantasiou tanto assim. Para quem estiver ouvindo, realmente podem ouvir e achar que a gente não tá viajando tanto assim. Não, eu acho. Inclusive se fala muito se tem muita expectativa nos Colts, né? Uma das bold predictions que eu tava lendo era que eles teriam a melhor defesa da NFL. Né? E realmente... Oi? Também faz sentido. Faz sentido, claro. E realmente, bem o que o Jonas falou, né? Porque é meio no escuro, porque o running back lesiona, às vezes não tem uma temporada boa e logo já tem outro ganha espaço, ou o time nem corre tanto. Não sei, eu acho bem ousado, mas é válido. Se eu pudesse colocar alguém nessa posição toda, eu botaria o Dalvin Cook. Né? A minha aposta é pro Dalvin Cook. Não porque assim, só porque ele foi o segundo na temporada passada. Não, é porque foi uma temporada bem prejudicada assim dele também. Não é que ele tivesse perdido tantos jogos assim, mas teve muito jogo que ele foi limitado ao tempo, né? Ele teve que sair no meio do jogo e tal. E mesmo assim, tava lá. E mesmo assim correu de uma maneira absurda. E os Vikings podem ter uma temporada muito boa também. E eu acho que depende muito dele ter números incríveis. Sim. É uma boa previsão também. E eu colocaria os dois dessa divisão, né? Tanto ele quanto o Aaron Jones, que eu comentei antes. Os dois podem ter grandes temporadas agora em 2021. Vamos dar uma pequena pausa, né? Uma pausa rápida aqui então, nas nossas bold predictions. Tomar um arzinho, tomar uma água. Enquanto isso, eu vou passar o nosso merchan aqui. Falar sobre nossos outros produtos, começando pelo nosso site, tokiteco.com, onde você pode acessar e ler vários textos, né, inclusive agora mais focados na NBA, onde a gente então está analisando os playoffs, né, da NBA. Agora, nesse final de semana já vai ter mais textos sobre previews então das semifinais de conferência e mais coisas estão vindo por aí. Tem nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram são @tokiteco. O nosso Facebook, facebook.com/tokiteco. Lá você fica por dentro de tudo que a gente produz. A gente sempre atualiza, colocando lá tudo que foi feito durante a semana. Tem também a nossa newsletter semanal, que está disponível em tokiteco.substack.com. Assine de graça, lembrando que você não paga nada. E aí você tem um resumo das principais notícias, tanto sobre basquete, sobre futebol americano, durante a semana. Sexta-feira de manhã você fica bem informado sobre tudo que aconteceu nos últimos 7 dias no mundo da NBA e também da NFL. E o nosso podcast já tradicional, que está disponível tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Stitcher e em qualquer outra plataforma de áudio e também, inclusive, no YouTube, caso você queira nos assistir. Também estamos no YouTube. Aproveite já para se inscrever no nosso canal, né, do Tokiteco, de dar like no vídeo, de ativar notificações e de espalhar para os seus amigos, porque é isso que vai nos ajudar. A gente quer ser ajudado. Então, por favor, não foi muito bonito, mas é verdade, né? É isso. Não, pô, isso aqui é colaboração, caramba. Aqui é uma comunidade Tokiteco, azar. Cooperativismo. Exatamente. Finalizado então o nosso momento de merchan, agora voltamos às nossas bold predictions. Mais uma rodada agora com previsões ousadas. Quem inicia agora é o Juan. Tinha que ser muito louco agora. Você bem específico. Você bem específico. Específico. Porque você tão específico que a chance de acontecer é muito difícil, mas é muito específico. Sobre o New England Patriots, tá? Opa! Eu acho não.
Aqui eu tenho que gravar, né? Chama. Acredito, assim, veemente. Eu imagino e acredito que... Bom, foi uma boa free agency, né? Trouxeram vários nomes importantes. Tem que dar uma enrolada, uma maciada. Tá enrolando. E é por isso que eu acho que o Cam Newton começa fazendo uma boa temporada. Eu acho que ele começa jogando bem. Ele já tinha começado jogando bem na última temporada, mas aí a coisa desandou do meio do caminho para frente. Eu acho que ele começa jogando bem, lançando, correndo, acho que começa bem. Só que o que vai acontecer? O que acontece com o Cam Newton? Ele vai se lesionar, vai ter uma lesão ali ainda nos primeiros jogos. E aí assume o Mac Jones, que era o que todo mundo esperava, né? Todo mundo achava que poderia ser desde o começo, inclusive, né? Muita gente paciente com o Cam Newton. E acho que sim, o Mac Jones, acho que ele consegue conduzir os Patriots para pelo menos, semifinal de conferência, eu acho. Você ia falar Wild Card, já ia ficar feliz, tá ligado? Eu ia falar assim, fechou. Tá Pelo Não, menos é que Super o Bowl. Wild Card eu não acho tão absurdo. Não, verdade. Mas Não, como aqui o negócio é No bold... caso, o Wild Card é playoffs, né? O cara vai levar para os playoffs. Isso. Aí, no semifinal de conferência, já quer dizer que ele vai avançar nos playoffs. A não ser que termine em primeiro, melhor campanha, aí vai direto para o semifinal, que eu acho bem difícil. É porque é um time que conseguiu munir bem, né, os quarterbacks. Né, melhorou bastante o jogo aéreo, principalmente ali na posição de tight end. Recebedores teve um upgrade, né? O principal até agora é o Aguilar, que veio dos Raiders. É o principal nome, mas foi principalmente um tight end que teve um reforço importante. Com o John Smith, com o Hunter Henry, enfim. Então, melhorou. Eu acho que para ser quarterback nos Patriots está mais fácil. Não vai ser aquela loucuragem que foi na temporada passada, que não tinha que receber nenhuma bola. Sonhava com uma partida inspirada do Edelman, que não acontecia já há algum tempo. Então, melhorou nesse sentido. O jogo corrido eu acho ainda bem deficiente, embora tenha alguma esperança ali, principalmente, né, se o Cam Newton fizer uma boa temporada. Mas como eu não confio muito mais na saúde dele, como já foi na última temporada, acho que o Mac Jones eventualmente vai ter que herdar essa titularidade. E daí sim, aí eu acho que o time vai poder ficar bem a cara dele. Porque é um time que foi um ataque montado muito para passar a bola. Então acho que ele pode dar uma resposta nesse sentido positivo. Cara, perfeito. Pode começar a falar aí, Jonas, se quer. Não, tá. É realmente ousado essa. Quer dizer, não, ele se tornar titular, eu acho que assim, é algo quase certo já, né? Todo mundo. Certo. Ninguém acredita que o Cam Newton vai jogar a temporada inteira, a não ser que ele volte a ser assim, nível MVP. Agora, ir longe, ir para os playoffs, até vencer um jogo em playoffs já como calouro, é um negócio mais ousado. A questão a maior pedra, não é pedra de sapato não, mas a maior dúvida aí contra os Patriots, no sistema de jogo dos Patriots, é justamente o ataque corrido. Porque os Patriots nas últimas 2 décadas, quando tiveram sucesso, foram bem, sempre tinham um jogo corrido para dar sustentação, né? Uma sustentabilidade para o time, não que fosse o forte, né? Porque tinha Tom Brady, tinha sempre um corpo de recebedores muito bons, mas era necessário ter alguém aí para dividir um pouco mais, faz uma corrida aqui, um passe ali, e assim foi com o Tom Brady, e assim também foi com o Mac Jones na universidade, né? Porque a Alabama tinha um baita jogo corrido, o Najee Harris, né, o running back selecionado pelos Steelers na primeira rodada. Então, depende muito do jogo corrido. Eu acho que se o jogo corrido dos Patriots encaixar e for minimamente bem, tem chance sim do Mac Jones fazer boas partidas e os Patriots irem longe. Agora, se o jogo corrido não der frutos, né, como a última temporada foi o time todo dos Patriots, né, o ataque como um todo foi bastante frágil, mas o jogo corrido também não encaixou. Então agora, se o Damian Harris, o Sonny Michel tiverem bons números, ou pelo menos um deles se firmar como running back número 1 dos Patriots, não sei quem, eu acho que talvez seja o Damian Harris hoje, né, na disputa, está meio bem acirrado entre os dois, mas um deles tem que se firmar e fazer uma boa temporada, porque aí sim os Patriots conseguem encaixar e ir longe. Sem um jogo corrido minimamente decente, eu acho que os Patriots não chegam nos playoffs. Cara, assim, eu acho o seguinte, que
o Bill Belichick, ele tá babando, né? Realmente ele tá babando para botar o Mac Jones em campo, né? Porque é o estilo dele, é o que ele queria e foi totalmente assim perfeito pros Patriots, com a situação em que o Mac Jones caiu em seu colo, né? Basicamente isso. Quando você pega, por exemplo, toda a situação do draft, que era, nossa, mega ultra cotado e tal, a expectativa do Patriots em subir, não terem feito nada. O Mac Jones ter caído como caiu, né? Para as expectativas que se tinham dele, e ao mesmo tempo de bandeja cair nos Patriots, eu vejo como que o Belichick ele tá esperando uma oportunidade e o Cam Newton não vai ter tantas oportunidades assim, eu vejo nessa temporada. É bem uma coisa que ele vai ter que jogar pela vida, né? Assim, ao meu ver, o Cam Newton vai ter que jogar bem pela vida nessa temporada para não dar titularidade pro Mac Jones. Ou seja, ele vai ter que jogar bem desde o início, vai ter que estar saudável desde o início para não ter margens de dúvidas pro Mac Jones. Mas basta uma, nem que seja na semana, tipo assim, na semana 2. Nem que seja na semana 2, fez cagada na primeira, fez cagada na segunda, pronto. Né? Vai ser um pavio bem curto, assim, ao meu ver. Então, a bold prediction que eu pudesse fazer nesse sentido é o Mac Jones começando na semana 3 como titular, com o Cam Newton saudável, né? Não saiu por causa de lesão, mas por questão de não estar jogando bem mesmo. E a partir dali, ele conduzir Mac Jones na sua primeira temporada e conduzir os Patriots a um playoff. Aí eu não sei se final ou semifinal de conferência, mas a um playoff de modo geral, só chegando ali, né, na pós-temporada, vai ser um feito absurdo. E mesmo assim não ganhando, tá? Mais uma coisa específica, e mesmo assim não ganhando o calouro ofensivo do ano. Foi completa agora. Próxima previsão, então, agora, minha vez. Diria que outra polêmica, eu acho que talvez até mais polêmica que a primeira, pelo menos eu vi assim. Agora, referente a times e a classificação, vou falar e depois vou tentar justificar. Mas assim, eu vejo o Carolina Panthers tendo uma campanha melhor, tendo mais vitórias do que os Saints. Olha só, o negócio já... É bom, é ousado, mas também vou explicar por que acho que pode acontecer. Os Panthers tiveram uma campanha de 5 vitórias e 11 derrotas na última temporada, mas uma campanha que talvez engane um pouco, porque o time jogou até melhor do que isso. É um time que claramente foi para uma reestruturação na última temporada, mudou muita coisa. Trouxeram o Matt Rhule, um treinador do college, né, de Baylor, um cara que teve um bom início de trabalho até agora, encaixou várias coisas, o ataque foi muito bem, sem o Christian McCaffrey, principalmente o jogo aéreo, né, funcionou muito bem, com o Bridgewater ainda passando a bola tanto para o DJ Moore, para o Robbie Anderson, que teve uma grande temporada também. A defesa teve vários jogadores jovens, né, assumindo suas posições, levou um tempo para engrenar, mas também não foi tão mal assim, por ser uma defesa inexperiente, teve até um bom resultado. E agora chega para uma temporada que pode dar um passo além, porque primeiro, tem o retorno do McCaffrey, que é um dos melhores, se não o melhor running back, o melhor jogador de ataque não QB da liga. É um cara que tem totais condições de impactar o time. Vamos ver como é que vai ser o ataque como um todo com a volta do McCaffrey, né? Porque ele também corre muito com a bola, ele recebe muito passe. Veremos se os receivers continuam tendo tanta bola assim durante tantos alvos durante a partida. E tem a chegada do Sam Darnold para ser o novo QB do time agora. Finalmente o Darnold vai ter um time competitivo na carreira dele na NFL. Saiu lá dos Jets, que estava sendo um ambiente muito tóxico, né, muito ruim para ele. Assim, o Darnold não é nenhum super QB, um cara assim que vai te fazer brilhar os olhos, mas eu vejo muito potencial nele. Ele é um cara bom, não é à toa que ele foi escolhido na terceira escolha geral do draft, né, em 2018. Porque é um cara que tem potencial e com um time encaixado, um time bem treinado, que eu vejo assim, um time com boas armas no ataque, que é os Panthers, e um grande treinador, como já foi comentado, né, do Matt Rhule, e também o coordenador ofensivo dos Panthers também merece ser mencionado, que é um cara com muito potencial, né, o Joe Brady, que era o coordenador ofensivo de LSU no college, né, quando foi campeão e bateu vários recordes em 2019 com o Joey Burrow, era o Joe Brady, o coordenador ofensivo da universidade, e agora então ele é coordenador ofensivo dos Panthers. Então é um time com uma mentalidade nova, inovadora, com várias opções interessantes, né, com a chegada do Sam Darnold, que é uma incógnita
a gente não sabe se ele vai realmente render como esperado, se ele vai atingir aquele potencial dele, que a gente colocava quando ele foi draftado, ou se vai flopar de uma vez por todas. Acho que essa é a chance dele se provar. E a defesa, como eu disse, tem vários nomes jovens, nomes interessantes, que podem evoluir, e eu estou contando com isso. Uma evolução da defesa sendo mais consistente, o ataque com a volta do McCaffrey e com a chegada do Sam Darnold funcionando bem, conseguindo uma média de 8, 9 vitórias, talvez até 10 assim, no teto, enquanto que o Saints é aquilo, né? Rapidamente, várias inconsistências, a gente não sabe se vai ser o Jameis Winston, se ele vai realmente jogar toda a temporada, se o Hill vai assumir em algum momento, ele vai ser o QB do Saints. Perderam vários jogadores, né, por causa do corte do teto salarial. É um time com muito talento, ainda tanto na defesa, né, quanto no ataque, com o Camara, com o Michael Thomas. Um time que está longe de ser ruim, mas eu vejo o Saints decaindo um pouco, aí na faixa também de umas 8 vitórias do projeto, talvez um pouco mais, um pouco menos, né, entre 7 e 9 vitórias, mas os Panthers conseguem embalar no certo momento da temporada e terminam à frente do Saints. Não sei se talvez vá até para os playoffs, mas terminam na frente do Saints na classificação da divisão da NFC Sul. Nossa. Aliás, assim, eu até colocaria, né, nesse improved, né, nesse desenvolvimento da equipe dos Panthers, é que assim, a gente viu na temporada passada, quando eles jogaram jogos competitivos, não ganharam, tinha suas deficiências, sofreram com suas lesões, o Jonathan já bem destacou. O Saints eu também vejo que vai regredir a média, e a prediction aqui é simplesmente passar, simplesmente entre aspas, né? Passar o Saints, não é vencer a divisão, não é chegar em playoff nem nada, é passar o Saints. Então, eu gosto de ser conservador, sempre quando eu falo do Saints, que eu respeito demais assim, essa equipe e o técnico, então, tipo assim, falar que vai regredir a média, eu acho que isso já é ok, vai regredir a média, que é natural que quando o seu quarterback, assim, de anos, o lendário, sai, que, enfim, regrida. Se não regredir, vai ser espetacular, né? Mas já vai regredir. Mas quanto vai ser essa queda, que pode ser bem grande, aí é uma coisa de se pensar, né? Mas então, voltando a falar dos Panthers, reforçaram vários setores, tem um nome que é bem empolgante, né? O J.C. Horn, quando ele foi escolhido também, nossa, como é que vai ser? Vai dar uma melhorada na defesa, vai implementar mais essa defesa. Então, o time, como um todo, fez um bom trabalho até aqui. No papel tem um bom trabalho, e contando com jogadores saudáveis novamente para o início dessa temporada, né, começando zerado em setembro, poxa, é realmente de se esperar. E se o Sam Darnold conseguir minimamente jogar... E não é que o Sam Darnold é ruim, não. Ele é um quarterback talentoso, ele tem aquela malemolência assim, com os braços, ele consegue fazer lançamentos difíceis, consegue fazer lançamentos até meio fora da base dele, ele é talentoso. E agora, dentro dessa equipe, eu vejo com bons olhos, sim, até qualquer entre aspas, 8 vitórias, 9 vitórias, se o Saints regredir muito a média, já está valendo e acerta. Então é ousado, mas também está ali dentro da nossa faixa de ousadia, eu acho. Eu acho viável, bem viável. Eu só não sei se dá pé para ir para os playoffs, para os Panthers. Aí é outra discussão. Eu não tenho certeza. Porque, claro, é que no começo da temporada, isso a gente percebe sempre, né? Não só aqui, mas em todos os lugares, a gente se empolga com muitos times. Até a gente brigava com o Jonas no ano passado. Tipo, vai ficar com campanha positiva. Eu acho que vai ter campanha. Meu jetão vai ficar com campanha agora positiva. Vai. E daí todo mundo vai ficar com campanha positiva e não vai ter nenhum time a perder jogo. Então, tipo, a gente projeta, mas na verdade sempre tem mais decepção, algo assim, algum time que apanha muito. E eu não sei se dá pra projetar qual time é certo que vai apanhar demais essa temporada. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso. Tipo, esse time assim, não tem solução Texans, na minha cabeça, Texans. Texans, sim. O que vem na minha cabeça, assim, não seria nem usado. Demais. Isso. E na NFC, talvez hoje o principal candidato à pior campanha seria o Lions, eu acho. Eu acho. Sim. É um time que claramente sim também não vai brigar por nada, que deve continuar em reestruturação. Mas tirando os Lions é difícil colocar outro time. Algum time assim que tá disposto a apanhar muito. Talvez na AFC. Acho que os Jaguars não vão estar nesse ponto, mas um time que vai perder muito jogo ainda. Né, ainda precisa melhorar. Os Jets, eu acho que ainda vão ficar nesses times com a campanha negativa, né, com bem mais derrotas do que vitória. Melhor do que na temporada passada, mas acho que ainda bem decepcionante. Então, sei lá. Dá para os Bengals também, não sei o que vocês esperam dos Bengals, mas ainda não vejo como um time muito pronto.
Mas vai ter time que vai ter que perder jogo aí, entendeu? Vai. Eu vou ser um pouco mais conservador Tem esse time ano. que ganhou mais ano passado e que vai perder agora, né? Tem alguns times que, como o Jonas disse, que vai regredir a média. Não sei se vai ser o Saints. Eu acho que o Saints, de fato, o Saints teve 12 vitórias ano passado, né? Talvez ainda tenha campanha positiva. Hã? 2 derrotas, falou 2 vitórias. Não, o Saints teve 12 vitórias. 12, entendi 12. entendi 12 duas vitórias. vitórias, não 12. Não, 12, tá? Eu acho que agora vão regredir, talvez ainda tenha uma campanha positiva, né, de 9 vitórias, mas não vai mais brigar com o Bucks para a divisão. Por isso que eu coloco os Panthers, se tudo der certo, evoluindo e tendo uma campanha melhor do que Saints, não indo para os playoffs, talvez ficando com a última vaga. E se algum time der brecha, por exemplo, como os Cardinals fizeram no passado e perderam a vaga na última semana, quem sabe, mas eu acho que ainda é difícil. A questão aí é ter uma campanha melhor que o Saints e terminar em segundo na divisão. Ótimo. E a nossa última Bold Prediction, então, para fechar com chave de ouro o nosso podcast. Jonas, o que você guardou pra gente? Bom, vamos lá. Todo mundo falou de coisas positivas, né? Eu vou falar então. Não, saiba que não é pegação no pé, tá? É só porque acho que vai acontecer. Miles Garrett não vai ter uma temporada boa, no sentido assim. Ele disse, já deu declarações nessa temporada que ano passado ele não jogou 100%. E nesse ano ele vai ter menos que 7 sacks para início de conversa. Normalmente é muito pouco pro Myles Garrett, um cara do calibre do Myles Garrett dentro dos Browns, mas até porque os Browns trouxeram vários outros jogadores, então vai ter outros jogadores dividindo esse espaço com o Garrett, que ainda assim é o jogador mais talentoso, assim, de maneira quase que indiscutível, o jogador mais talentoso do elenco dos Browns. Mas mesmo assim, ele não vai ter uma temporada quem, não vai lesionar nem nada. Quer dizer, ele vai ter uma temporada quem, não vai lesionar nem nada, vai ter menos que 7 sacks e ainda não vai ser nem cotado, assim, não vai nem passar pela cabeça Defensive Player of the Year, tá? Isso aí não vai ser nem cotado. Eu queria falar de prêmios, mas, tipo, a gente vai deixar isso para uma segunda oportunidade. Mas aqui falando do Myles Garrett, vai ter uma temporada, então, bem aqui dentro dos Browns. Por quê? Né, agora divide o seu campo com o Jadeveon Clowney, né, um dos que a gente que veio agora. Tem outros jogadores bons também, outros jogadores que eu vejo que podem fazer a função mais de pass rush dentro da equipe dos Browns. Então, vai ser uma decepção, tá? Acho que para resumo, assim, a palavra mais forte para essa bold prediction, o Myles Garrett vai ser uma decepção na temporada 2020, 2021, 2022. E é ruim, né, falar isso, cara. A gente sempre tá falando de pessoas que vão bem e tal. Eu fiquei até meio chateado de... Só para diferenciar mesmo, tá ligado? Só para fazer uma diferenciação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão eu separei mais uma que eu acho que vai ser engraçado, mas aí não tem tanta justificativa assim. Tá. Não, rapidão, então, só comentar, depois você pode soltar outra. Essa também eu acho bem ousada, porque Myles Garrett é um cara com um potencial incrível. Foi escolha número 1 do draft, né, em 2017, então um cara que, querendo ou não, tem toda uma expectativa em cima dele. Quer dizer, foi a primeira escolha geral? Acho que foi, cara. Foi sim, 2017 foi a primeira escolha Agora geral. deu até um bug Eu aqui, acho mas que é. É um cara com muito potencial. Inclusive, vi até especialistas, agora não lembro qual que foi, se foi da ESPN, se foi da CBS, colocando ele como líder da liga em sacks. Porque é um cara com potencial. Mas pode ser que dê tudo errado também, ele acabe não correspondendo às expectativas, porque os Browns agora sim estão hypados. Tinha um hype neles para ir para os playoffs do ano passado, e agora tem um hype total para eles brigar por conferência, né? A gente coloca Chiefs e Bills como certos, e talvez um Browns tentando aí roubar uma vaguinha deles e chegar até uma final de conferência. Acho plausível, mas geralmente time com muita expectativa, que não está tão firmado, corre um risco de dar errado. Veremos como é que essa defesa dos Browns, que no papel é muito boa, vai jogar em campo. E Myles Garrett é um cara que divide opiniões, né, bastante polêmico até em questão de comportamento, mas com potencial inegável. Um cara que pode destruir nessa temporada, mas também pode acabar decepcionando. A única temporada que ele teve que ele teve 7 sacks foi na sua de estreia, em 2017, né? Mas aí todas as outras, 2018, 13,5, em 2019 foram 10, em 2020, 12. E aqui você está falando só na questão de sacks mesmo, né? Um cara também muito presente
em todos os tackles, em ajudar nos tackles, em chegar em só hit no QB, né? Sempre quase beirando ali a casa dos 20 em 2018, foi absurdo, né? Se a gente vê lá as estatísticas do QB hit, quando ele chega mesmo no quarterback, não necessariamente derruba ele, foram 29 vezes, né? Então é um cara muito, muito, né? Simplesmente isso. E que falar que ele vai mal, aí é um pouco sacanagem, né? Não é pegação de pé nem nada, mas é porque realmente tá todo mundo falando que ele vai ter, tipo, 22 sacks na temporada, tá ligado? Vai ter muito sack, vai ser um absurdo, vai ser o Defensive Player of the Year, mas calma lá, torcedor, tipo, também dá pra dar uma segurada. E o outro, que eu gostaria só de lançar aqui, a braba mesmo, que é engraçado, Julian Edelman vai jogar no Tampa Bay. É isso aí. Esperem, que já... Isso aí do jogador, estou certo, aqui acabou minha carreira, não estou aposentado, isso não vale de nada. Na NFL, isso não vale de nada. A palavra de um jogador que está aposentado não vale de nada na NFL. E a gente sabe que, a gente sabe, não sei como para vocês parece, não sei como para vocês que estiveram nos assistindo parece, o Julian Edelman não é Hall da Fama, ao meu ver. Então, ele gostaria, quem sabe, né, de se provar um pouco mais. Imagina, do nada, mais uma final, né? Mais um título ali com o Tom Brady. Seria épico, assim. Se isso acontecer, amarrem o Bill Belichick em Boston. Amarrem. Coloquem uma sala escura com 3 cordas. Amarrem. Louco. Não, vai também. É que tem pouco recebedor também nos Bucks, né? É pouco, né? Não tem ninguém para acrescentar. E a faixa etária também já tá bem se o Edelman chega, eu acho que realmente vira o time geriátrico assim, da NFL. Não sei quem mais é mais velho. Eu lembro que eu tinha até mandado para vocês o time mais velho na NFL. Eu não lembro, mas acho que o Bucks já tava lá em cima, né? Se for pegar a média aritmética ali, só... Qualquer time com o Brady já dá uma subida, né? E um abraço pro Adam Vinatieri, né? Porque ele era o mais velho de tudo. Saudoso Adam Vinatieri. Merecida, né? Menção rosa. Maior supostamente aposentado. Acho que ele aposentou mesmo. Maior kicker da história da liga, de vários recordes. Jogou nos Patriots e nos Colts, teve 4 Super Bowls. Jogou com Brady e Peyton Manning. Então o cara fez o que mais você quer da vida? Não tem. Sozinho, tá top, mano. Podia meter uma bold prediction pro Cairo, né? O Cairo Santos vai ter, sei lá, um chute de 64 jardas nessa temporada. Louco. Aí é ousado. Vai ser um absurdo. 64 a minha bold prediction é que ele vai manter o emprego. É boa. É o suficiente. Mas é verdade. Pra kicker, gente, não, kicker pegação no pé. Cara. Não é pegação no pé. Ou você é um Justin Tucker ou uma Davi Vinatieri da tua vida, ou você não é ninguém. Você entende? Você tem que sempre jogar bem. Não adianta uma temporada. Você tem que jogar bem sempre. Um jogo você é ídolo e o outro jogo você pode ser demitido porque errou 3 field goal. Perfeito. Basicamente isso é a vida do kicker. Acho que finalizamos mais alguma... Assim, pra fechar, assim, algo bem polêmico. Não precisa nem falar por quê, só pra largar, assim. Ai, cara. Pior que eu tinha separado umas várias, mas... Largar aqui, assim, bem rapidinho. Não sou capaz. No final da temporada. Boa. Mahomes faz a temporada 19-1. 19-1. E é isso aí. Vai perder o Super Bowl. Isso. E aí, depois ele perdendo o Super Bowl, vai ser 2 Super Bowls consecutivos perdendo. E ele vai sair do Chiefs e vai jogar no Não, e já vai ser começado a colocar em xeque o contrato de 10 anos dele. Isso. Porque, 3 vezes perder já 2 é sacanagem, né? É isso aí. Louco, aí é demais. Pra fechar, então, rapidão, a gente tenho uma. Vai, fala. Tem uma. Vai lá. Aaron Rodgers no Chicago Bears. Meu Deus do céu, tá ligado? Não, mentira, eu não acho. Assim, então. Nossa, isso seria o negócio mais absurdo. Chicago Bears vence a divisão, essa que é a questão. Pra mim é isso. Fechou, é isso. Acho que depois dessa a gente pode finalizar mesmo. Foi... Estourou. Que absurdo, cara. A gente chegou a 1 hora já de podcast, algo incrível. Mano, eu nem vi. E pra fechar, então, rapidinho da semana, rapidamente, como o nome já anuncia, a NFL e a Associação dos Jogadores, né, a NFLPA, manterão algumas das mudanças, modificações causadas em relação à Covid-19 da última temporada para a temporada de 2021, então incluindo o retorno ilimitado e mais fluido dos jogadores da Injury Reserve e também os elencos do Practice Squad ampliado para 16 jogadores.
O que está para ser dito é a alegria de poder voltar aos poucos a aquilo que a gente estava acostumado à NFL. E muita coisa tem sido adotada e flexibilizada. A gente sabe que alguns times até escolheram não voltar aos primeiros treinamentos, né? Voltar a apresentar a equipe nessas primeiras semanas, mas de modo geral o que a gente vê é um avanço muito grande da NFL no sentido de colocar mais público e dar mais segurança aos jogadores com mais flexibilização em relação à Covid. Muita coisa eu acho que vai voltar ao normal agora nessa temporada. Essas duas eu achei bem interessante, principalmente a da Injury Reserve, porque mudou, né? Em vez de ser 8 semanas que o jogador era algo limitado, né? Apenas 3 vagas, as 3 designações ao Injury Reserve, 8 semanas fora, mudou para apenas 3 semanas, então você tem inúmeras chances, né, de usar a Injury Reserve e o jogador não fica tanto tempo afastado, então se for uma lesão não tão grave, é muito mais útil para as equipes essa nova regra. E por último, então, a atualização no caso Julio Jones, Atlanta está disposta a aceitar uma escolha de segunda rodada pelo Jones. Isso era meio que uma tendência já, né? Porque estava bem claro que o Jones não quer ficar nos Falcons, os Falcons também não fazem muita questão de manter ele. Perdão, bati no microfone. Isso naturalmente, soco no microfone. Quando acontece, já o poder de barganha cai muito. Então, sabendo que o namoro já chegou no fim, o casamento já chegou no fim, é difícil pedir uma escolha de primeira rodada, então era uma tendência meio natural já que eles acabem cedendo uma escolha de segunda rodada. E pela idade também. Exato. Muito bem, o Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, @Toquiteco, de nos acompanhar no Facebook, facebook.com/Toquiteco, e de acompanhar o nosso site, toquiteco.com, além de assinar a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA, onde a gente está falando sobre os playoffs que estão pegando fogo. E siga nossos perfis pessoais, o meu, @Jonathan Momba, suas redes, sua... @Juangrings. E as suas, Jonas? Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria no underline, e depois chega pro Garbage Time que eu tenho mais uma bold prediction. Mas você falou tudo errado. Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria no underline? Não, Jonas Faria underline no Twitter. Tá. Eu falei no underline? Falou no underline. Foi? Foi mal, time. Então. Foi mal, perdão. Às vezes acontece. Não, foi mal. É que agora a comida pesou, cara. Real oficial, mano. Eu tô até assim já, tá ligado? Mas é isso aí, vocês entenderam. Jonas Faria underline no Twitter e Jonas Faria no Instagram. Ok, então. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL com sabe-se lá o quê, mas é isso aí. Tchau, tchau. Até lá. E para começar o nosso Garbage Time, eu gostaria de dizer que o Cam Newton não vai ser nem relacionado pro 53, pro roster lá dos 53 homens finais, tá? Não vai ser nem relacionado. Quando sair a lista oficial... nível agora. Não, ele não vai ser nem relacionado. O Steedham vai ser o quarterback número 2 e eles já vão começar com o Mac Jones logo na primeira. Chupa essa manga, porque aquilo que eu disse, eu reforço aquilo que eu falei na tua vez lá, o Juan. É porque foi muito perfeito a caída do Mac Jones no papel pro Patriots. Então eu reforço aqui, vai dar. Nossa, eles não gastaram nada para pegar o cara que eles queriam. Exatamente. Foi bizarro. Exatamente. Não é que foi bizarro. Cara, pra mim, era lógica. Eu desde o começo, né? O Mac Jones é uma escolha de meio final de primeira rodada. Não faria sentido os Niners irem na 3 para pegar ele. Isso que era a questão. Ele acabou sobrando no colo dos Patriots, que foram muito inteligentes em esperar, não se afobar, como muitos imaginavam que talvez ele tentar subir, e acabou dando certo, né? Sorte a deles, mais uma jogada de mestre do Belichick, ou talvez apenas um acaso do destino. Mestre é difícil dizer, né? Não, qualquer coisa que o tio Bill fizer, o povo vai hypar. E outra coisa. Jets vai ter campanha, não digo positiva, mas campanha neutra. Mas não pode agora são 17 jogos. É verdade, né? Então vai ter campanha positiva. Aqui, falei, mano, eu acho que eu tô meio... Eles vão empatar um jogo. Pronto. Exatamente, vocês não entenderam, olha só, eu me fui de novo. 8 vitórias, 8 derrotas e um empate. Vou lançar pra cima aqui, então, o time que mais me empolga. Cara, é engraçado que tá deixando a gente podia ter feito várias assim, uma atrás da outra. Mas o que mais me empolga, Los Angeles Chargers vai vencer a AFC West, vai vencer a AFC West, né? O Oeste.
E outras duas. O Deshaun Watson vai jogar nessa temporada e Aaron Rodgers vai ficar em Green Bay. É isso. Tudo pode acontecer, né, cara? E eu acho que nenhuma dessas três vai acontecer. Mas eu lancei. Tá ligado? Nenhuma delas vai acontecer. É isso aí, cara. Bom, das três que a gente fez no podcast, se a gente acertar uma, a gente já mandou bem. Eu acho, cara. Eu tô muito empolgado realmente com os Rams, cara, né? Assim, é clubismo, mas também eu tô realmente empolgado, cara. Que a coisa vai acontecer e que vai ser um time competitivo. Pode ser um baita de um bust, o time inteiro pode ser um fracasso, mas eu tô empolgado. E eu gostaria muito que concretizasse. É isso, cara. É isso. Acho que a gente pode finalizar, né? Chama. Foi bom, foi bastante coisa hoje. Acho que foi. Rendeu o material. Eu nem imaginava que ia dar tudo isso, cara. Sério. E ainda... Hoje é dia de escrever a newsletter. Então hoje é dia de doideira e doideira. E editar o podcast. A newsletter vai ser um negócio mais sério. Mas é isso aí. Então, valeu para quem nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Isso. Até mais. Falou.